Boa noite, pessoal. Vocês estão ouvindo Café no Espacinho. Hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados, não vamos estar falando sobre romance, vamos estar falando de coisa séria aqui. Hoje com a presença ilustre do prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões. Rafael, boa noite. Boa noite, Leandro. É um prazer imenso estar aqui no Espacinho, na conexão rádio web, podendo conversar com você e com todos que nos assistem e pela via, né, web, e estão aqui participando com a gente. Maravilha. Rafael, vamos começar onde que a gente sempre gosta de pontuar com os nossos entrevistados. Sim. Ainda jovem, Rafael, antes de ser prefeito, o que ele almejava? Não, o Rafael sempre quis ser advogado. Sim. Né? Começa por aí. Então, o meu sonho, desde moleque, era vir para a faculdade de Direito, fazer Direito e depois advogar. Eu nunca quis ser juiz, eu nunca quis ser promotor, eu queria, de fato, ser advogado. E foi o que aconteceu. Eu logo saí do terceiro colegial, fiz vestibular aqui na Faculdade de Direito e ingressei no curso. Trabalhava durante o dia, estudava à noite, né? Sim, como a realidade de quase todos os brasileiros, né? Com certeza, né? Então, eu mesmo pagava a minha faculdade, eu tinha que me virar e eu busquei fazer um curso bem feito, Leandro. Então, diziam que eu era muito Caxias, mas eu todo momento que eu podia, estava estudando, porque era a única chance que eu tinha de ser alguém na vida, era através dos estudos. Com toda certeza. Sua vontade de contribuir na sociedade, de que maneira você sentiu? Uma vez que o teu sonho era ser advogado, entende-se que o teu sonho era proteger e ajudar as pessoas mais indefesas. Isso foi se desenvolvendo dentro da própria faculdade, né? Sim. Porque você entra para a faculdade de Direito, vai abrindo um mundo na sua frente. E aí eu fui para o DA, né? Tudo começa sempre num DA para política. Então eu comecei no DA, a gente começou a fazer política no DA. E depois que eu me formei, logo eu me inseri na Ordem dos Advogados do Brasil, Sim. Aqui em Pouso Alegre, na política da Ordem. E lá em 2004, quando eu era presidente da 24ª subseção, eu resolvi lançar minha candidatura a prefeito, porque eu tinha ideias contrárias daqueles que estavam governando a minha cidade. Sim. Mas eu digo que, graças a Deus, naquele momento eu não ganhei a eleição, porque talvez eu não tivesse, de fato, preparado para o cargo. Sim. Né? E eu queria ganhar uma eleição para governar a minha cidade numa condição de absoluta independência, que eu não tivesse dependência de partido político, que eu não tivesse dependência de troca de voto por cargos na prefeitura. E isso só foi possível agora nas eleições de 2016. Sim. Eleições essas que eu tive sérios problemas partidários. Isso a gente já vai chegar lá. Então, mas a ideia era essa, era fazer um governo direcionado para o povo, de fato. E aí quando eu falo povo, é na amplitude da palavra, porque vira e mexe, as pessoas chegam para mim assim, porque o povo quer isso. Aí eu falo assim, mas quem é o povo? Qual o povo que você está dirigindo? Sim. Aí você quase sempre chega à conclusão que é 3 ou 4 pessoas querendo algo. Sim. Para si e não para o coletivo. E eu sempre tive muito definido na minha cabeça que tudo que você vai fazer nesse aspecto político, você tem que fazer para o coletivo e nunca tentar acudir o individual de algumas pessoas. Certo. Então eu sempre me pauto por isso e tem dado certo. Uhum. Né? Eu acho que a gente está num caminho certo. Pouso Alegre hoje, eu tenho dito que Pouso Alegre é a locomotiva hoje que arrasta o sul de Minas. Isso é um fato que eu ia fazer a próxima pergunta. Saiu na revista Exame por 3 anos consecutivos, por 2 anos consecutivos, um avanço absurdo de Pouso Alegre. Saiu da posição de 138 para 89º, depois foi para 29ª melhor cidade de investir. No Brasil, né? No Brasil. Assim, a gente está falando de
considerando que o Brasil tem 27 capitais, lógico que nem todas as capitais se enquadram nas 27 primeiras posições, mas isso é reflexo de uma ação coletiva ou isso é reflexo do seu pensamento como político mesmo? Nós estamos... eu acho que o Brasil, vou falar o Brasil, está começando uma política nova, uma política séria, e eu procuro fazer a implantação dessa política em Pouso Alegre. Eu digo aqui que eu dei um hiato na minha vida, eu parei com a minha advocacia, eu parei com os meus outros negócios. A gente nunca para, na verdade a gente utiliza todas as ferramentas absorvidas pela vida inteira em prol de um crescimento tanto profissional quanto pessoal. E dei um hiato nisso aí para poder me dedicar exclusivamente a administrar a cidade. Sim. E na época da eleição, o meu plano de governo ele é muito enxuto. E eu busco executá-lo dia após dia. Porque o que eu via na política? Chegar em época de eleição, todo mundo promete o céu da população. Ganha e esquece do povo. Né? E aí ele vai se envolver com outras situações. Eu falei assim, não, eu não tenho envolvimento. Se o povo achar que deve me eleger, eu vou seguir à risca o meu plano de governo. O maior compromisso que eu tinha com a população era reorganizar a prefeitura. Sim. Tornar a prefeitura profissional. Porque tudo que aconteceu, principalmente nos últimos 12 anos, não foi nada bom para Pouso Alegre. Né? Os zeladores não foram tão atentos. Era algo descontrolado, né? Nós tivemos aí o parcelamento, vamos assim dizer, da nossa prefeitura. Cada partido era dono de uma secretaria. Sim. E a coisa não funcionava, porque cada um tinha os seus interesses. Então eu levei para dentro da prefeitura tudo que eu aprendi na minha vida como profissional, como um gestor. Sim. Nas experiências que eu tive nos mais diversos segmentos. Primeiro, na condição de advogado, eu sempre prestei serviço, na maior parte do meu tempo, para multinacionais. Sim. Então, isso foi muito importante para mim, porque eu aprendi gerir. Uma disciplina mais rígida que as multinacionais. Disciplina que as multinacionais colocam. Né? Você tem que, de fato, mostrar serviço, senão eles te trocam. Não tem jeito. Então, a gente já vem por aí. É uma experiência boa, mas a sensação de ser número nem sempre é muito boa e te traz uma gana maior de melhorar. Com certeza. Aí, depois eu tive a possibilidade de ser diretor da Faculdade de Direito. A gente empreendeu aí também um modo diferente de agir, tanto hoje... Fazendo um pequeno parênteses nessa etapa da sua vida, como foi a sensação do aluno que sonhava ir para a Faculdade de Direito, depois sentar na cadeira principal da Faculdade de Direito? Isso aqui, eu falo assim que quando eu subi pela primeira vez a rampa nessa faculdade, além do objetivo de me formar, eu tinha o objetivo de dar aula. Sim. Né? Na minha cabeça, eu falei assim, eu vou entrar, vou me formar e eu quero me tornar professor aqui. Sim. Eu sempre tive projetos para o futuro, né? Eu sempre penso lá na frente. Então, eu comecei a trabalhar por isso, me dediquei, como eu disse, eu era Caxias de fato. E eu brinco que eu chegava na sala em época de prova, eu já tinha no meio da sala a minha carteira guardada lá, né? Os colegas faziam questão de guardar a minha carteira. Então, que por um lado era muito bom para os colegas. Era bom. Mas daí para frente a gente foi se envolvendo, como disse você, no DA, e logo em seguida eu me formei e já comecei a dar aula, dando aula como substituto, depois passei a titular. Quando você vai se envolvendo nessa situação, automaticamente você começa a vislumbrar outras necessidades. E foi aí que eu achei que eu poderia estar contribuindo na administração da faculdade. Sim. Então, antes de eu me tornar diretor, eu passei pela fundação, que é mantenedora, fui presidente da fundação, depois fui diretor por 2 vezes. E quando eu ainda estava diretor aqui, eu fui convidado pelo então governador Antônio Anastasia para participar do processo
lá da FUVES, que é a nossa universidade, né? A Universidade Vale do Sapucaí, que engloba o Hospital das Crianças Samuel Libânio, a universidade, o Colégio João Paulo e o Colégio Anglo. E aceitei esse desafio. Então, concomitante, eu era diretor aqui e presidente lá da fundação. E já experimentando essa área de gestão de multiáreas, né? Multiáreas. E aí eu fui conhecer algo que me encantou, que é a área da saúde, em especial o hospital. Sim. Nós temos aí o Hospital das Crianças Samuel Libânio, que é mantido pela fundação, que atende, Leandro, a 153 municípios. Eu vou fazer um parêntese nisso. Como os ouvintes vêm acompanhando, nós viemos de Santos, isso já é sabido por todos, e uma coisa que eu, quando estive em Pouso Alegre, logo no início da minha vinda para cá, precisei ir no hospital e eu não conhecia nada, não conhecia ninguém aqui na região. E o atendimento que tanto eu, quanto o meu enteado, quanto minha esposa tivemos lá, desde a recepção aos profissionais de medicina, a senhorinha que era voluntária, que te leva de um ponto ao outro, é maravilhoso. Muitas cidades de grande grupo familiares, ou tamanho, a importância no cenário brasileiro, não tem esse acolhimento, e eu entendo essa palavra certa, para exemplificar a palavra do Hospital Samuel Libânio. E eu tenho uma passagem peculiar aí, porque eu fui criado pelos meus avós, como pais, de fato, sim, que foram para mim. E eu era ainda criança e eles já com mais idade, eles dependiam muito do atendimento SUS. Sim. E o hospital não tinha um acolhimento. E aquilo marcou muito na minha vida, sabe, Leandro? Sim. Eu chegava lá com a minha avó, com o meu avô, e a gente não era bem tratados lá, né? Não só nós, como a maioria. A grande maioria. Então, quando eu tive a oportunidade de ir para lá, eu falei assim, eu vou mudar isso aqui. E como é que nós fizemos isso? Foi o Rafael que fez? Não, foi um conjunto de pessoas, que daí eu chamei os médicos, chamei os enfermeiros, chamei todo o corpo que dá vida àquele hospital, e nós começamos uma reestruturação. Sim. E tivemos aí um grande apoio do professor Anastasia, que era então governador, tivemos o apoio irrestrito do nosso deputado federal Bilac Pinto, e começamos a reconstruir aquilo. Mas paredes por si só, elas não são suficientes. A gente precisava, de fato, que as pessoas sentissem bem, né? Porque eu falar que você vai se sentir bem no hospital é difícil, mas que elas se sentissem acolhidas, como você disse. Até aquela senhorinha, foi um achado, né? Eu falava para ela, você está aqui, porque você vê qualquer coisa errada, você vai lá e conversa, porque muitas das vezes as coisas se perdem por falta de comunicação. Sim. Uma palavra mal colocada, principalmente na hora que a pessoa está passando mal, que chega com um ente querido ali, qualquer situação mal colocada traz um transtorno desnecessário. Às vezes ela recebe um bom atendimento médico, mas sai descontente. Então a gente foi trabalhando isso e eu tenho muito orgulho do trabalho que foi lá desenvolvido. Eu posso parabenizá-lo por ter sido usuário de um dia que não tinha hospital do meu plano de saúde, eu vim de Santos, então meu plano atende mais São Paulo do que Minas, e eu acabei tendo esse uso, foi simplesmente fantástico. É um trabalho que vem de encontro à minha próxima pergunta para ti. No primeiro dia, logo após ter sido eleito nessa sua segunda candidatura, o senhor disse que ia fazer uma prefeitura técnica. Mas quando a gente fala de técnica, a gente fala de uma coisa muito engessada. E não é o que está acontecendo. Como que traduz a sua gestão? O técnico era no sentido de nós montarmos um corpo de secretário de pessoas que de fato entendem o negócio. Sim. E aí fala assim, não, mas você estava querendo trazer a cultura de uma multinacional para dentro da prefeitura? De fato, sim. Sim. Mas pensando que a prefeitura está lá para trabalhar para o povo. Como meritocracia e não só por resultado. Que é diferente, né? Numa empresa você busca lucro, o resultado. E o nosso resultado é atender a população. Sim. Então pegamos uma cidade em frangalhos, isso é fato, né?
extremamente esburacada, sem serviços de qualidade naquilo que a prefeitura tem que fazer, que é educação, que é saúde, infraestrutura. E como é que nós íamos resolver isso? Trazendo também pessoas que pudessem me auxiliar dentro dos mais diversos secretariados. A primeira coisa foi reduzir de 28 secretarias para 10 secretarias, para que a gente pudesse ter uma proximidade maior dessas secretarias. E eu fui buscar pessoas que tivessem com o mesmo ideal meu. Falar assim, vou contribuir para a cidade. Eu digo que a cidade me deu muito, eu devo muito para a cidade. Então, eu tinha que pagar essa conta, vamos assim dizer. E pagar essa conta seria administrada da melhor forma possível. E eu trouxe aí junto comigo pessoas que também se beneficiaram dessa cidade. Um exemplo que eu digo aí que nós temos aí, que é muito marcante, é o Dino Franciscato. Dino Franciscato, que foi presidente da Refinações de Milho Brasil, que foi presidente aqui da Unilever, ele se aposentou e estava aí disponível no mercado, vamos assim dizer. Ele com mais de 80 anos, eu convidei, ele falou assim, mas você está doido, rapaz, eu vou ser secretário com 80 anos. Eu falei, não, você tem por obrigação aceitar o meu convite, porque o Pouso Alegre te deu demais. E ele aceitou, assim como outros que vieram, né? O pessoal do Banco do Brasil, superintendente do Banco do Brasil, que havia se aposentado. Nós temos aí pessoas, de fato, que têm uma visão diferente da visão do político tradicional. Porque o político tradicional é aquela coisa, ele sempre já está pensando na próxima eleição. Então, ele não consegue governar porque ele quer agradar a todos. E quem agrada a todos não agrada ninguém. Não agrada ninguém. E a falta de dinheiro, né, ela no poder público, ela é premente. E a população não entende isso. Eu percebo claramente pelas colocações de pessoas que eu encontro na rua, dizendo, precisa fazer isso. Daí eu pergunto, mas de onde vem o dinheiro? Isso eu não sei. E a ideia do político tradicional também, ele não pensa no dinheiro. Ele acha que ele vai chegar na prefeitura, que tem uma conta lá infindável, né? Que ele pode soltar cheque o dia inteiro. Que a famosa solução de um único problema, e não de uma cidade como um todo. E aí nós temos que pensar nessa cidade como um todo. E eu olhando pelo lado empresarial, eu digo, pessoal, nós estamos em Minas tem 853 municípios. O empresário, ele sabe, ele conhece o negócio dele, ele sabe das necessidades que ele tem e ele quer empreender. Aí ele pode empreender em qualquer dessas 853 cidades. Então nós falamos assim, nós temos que recuperar a nossa cidade e passar a vender Pouso Alegre para os empresários. Porque para mim o bem-estar, Leandro, ele vem a partir do momento que nós geramos emprego. A pessoa que tem emprego, ela deixa de ser dependente do Estado, ela para de ter que pedir para o Estado e ela passa a ter autonomia na vida dele, do dia a dia. Então, acho que é uma palavra que as pessoas usam muito erroneamente, que é dignidade. Dignidade, exatamente. Então, ele passa a ter uma vida de fato. Porque na dependência é muito difícil, né? Vamos pensar, a gente quando criança dependia do pai, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é a mesma coisa. Você não ter independência financeira também é um trem muito difícil. Então nós começamos a recuperar a nossa cidade e mostrar a nossa cidade para os empresários. E Pouso Alegre é uma cidade extremamente bem localizada. Ela tem uma capilaridade muito grande e a gente, quando o papo é bom, a gente deixa esticar. Uma última perguntinha para esse bloco e a gente depois entra na questão do posicionamento logístico de Pouso Alegre. O senhor imaginava que ia ser tão pesada essa cadeira? Não, ela está sendo muito difícil. Eu digo que tem dia, confesso a vocês, que eu falo assim, eu acho que vou largar mesmo. Mas logo em seguida eu vejo coisas boas acontecendo. E aí a balança equilibra. A energia volta. Mas é muito difícil. Mas quando eu olhava ainda, antes de se candidatar, se ficar partidário, sentia que era tão pesada ou achava que era mais fácil de administrar? Eu achava de fato que era mais fácil.
Aí você chega, você encontra uma legislação ultrapassada, burocrática, extremamente burocrática, que trava as suas ações. Que favorece algumas ações não boas. Vamos falar, a lei de licitação, ela é tão complexa e objetivava acabar com a corrupção, que ela aumenta em muita corrupção. Sim. Porque você fala assim, não, você tem que contratar pelo menor preço. Nem sempre o melhor preço inicial é a melhor solução. É a melhor solução. Você vai ter um prestador de serviço ruim que não vai fazer a obra, no final o dinheiro vai acabar e você não executou o que você tinha que executar. Então, essa história do menor preço é muito relativo, né? Eu sempre falo, você vai comprar um carro, você tem que avaliar bem o que ele te entrega e se de fato aquilo vai te atender. E na licitação você não tem muito disso, né? Você, por mais que você faça um edital bem feitinho, sempre vai ter a possibilidade de uma pessoa que não tenha as condições necessárias para prestar aquele serviço, que ele entre. Primeiro ele vai entrar para atrapalhar, e ele vai arrastar a licitação. Enquanto você não fecha a licitação, você não tem um serviço. E a população não entende isso, né? A população ela quer para ontem, né? Não quer para hoje, ela quer para ontem. E até você explicar, nós tivemos um exemplo aí que durante a campanha todo mundo falava do transporte público. De fato, nós tínhamos uma carência no transporte público imensa, uma carência que durou, que não é de ontem, ela vem se arrastando há anos e anos e anos. Tanto é que a empresa que saiu, ela tinha 30 anos prestando serviço em Pouso Alegre. Ela foi se desgastando no decorrer desse tempo. Então, quando da campanha eleitoral, todos os candidatos falavam, se eu ganhar a eleição no dia seguinte, eu tiro a Princesa do Sul. Mentira. Né? Eu ainda falava isso. Como que o cara fala uma mentira dessa? Não pode. Porque não pode. Ele tinha um contrato, você tinha que fazer uma licitação. Então, essas coisas que eu acho que na política antiga, elas contaminam, porque a pessoa está tão desesperada para ter um transporte que ela começa a acreditar que aquilo vai acontecer. E Pouso Alegre passou por um crescimento. Em 2017, não sei se é conhecimento do prefeito, Pouso Alegre foi o segundo município com maior crescimento de bairros do Brasil, perdendo só para uma cidade no Distrito Federal. O volume de loteamento, o volume de novos pontos, por mais que tenha tido desgaste, o volume de pessoas que vieram migrar para Pouso Alegre, ora por emprego, ora por retorno a Minas ou a uma situação mais confortável, um bem-estar melhor, você enxerga que não tem como você tampar todas essas lacunas com o crescimento que houve de 2013 a 2017 o Brasil como um todo e os loteamentos que chegaram na região. Então, por mais que seja transtorno, a população ela não consegue ter esse discernimento que o que foi licitado há 4, 5 anos atrás não atende mais hoje. Exatamente. E foi o que aconteceu. Então, nós logo chegamos, nós começamos a trabalhar a construção da licitação do transporte público. Isso levou 2 anos. Sim. Porque eu digo assim, você sabe o dia que a licitação começa. Você não sabe que dia que ela vai terminar, porque não depende do ente público, depende dos participantes da licitação. Lógico. É um impugnando o outro, é denúncia no Ministério Público, é denúncia no Tribunal de Contas, é ação judicial, e aquilo vai se arrastando. E a população, ela quer o serviço. Sim. Mas nós tivemos sucesso, conseguimos fazer a licitação, trouxemos uma empresa nova, dentro do edital estava lá colocado que todos os ônibus tinham que ser zero, né? Então ela colocou 56 ônibus zero, está se adequando, ela teria 6 meses depois de ganhar a licitação para poder assumir. Eu conversei com os empresários, eles viram que a situação estava ficando muito difícil, inclusive a Princesa do Sul, no meio do caminho, ela me notificou que ela ia parar. A gente teria que assumir que é uma coisa complicada para o gestor. Pegar um problema que não foi causado pelo gestor,
e a empresa que já não ia ser mais a fornecedora largar de mão e já ter recebido quase toda a... Ela notificou que ia entregar o serviço, então nós tivemos que ir atrás da empresa que ganhou. Ela teve que fazer um esforço muito grande junto à Mercedes, junto à Marco Polo, para poder obter os ônibus em tempo recorde. Mas está aí. E aí você vê que está funcionando. Sabe por que está funcionando? Porque a gente não vê mais reclamações. Né? Então, todos os dias chegava aquele mundo de reclamações. Porque o ônibus acabou o combustível, porque o ônibus quebrou, porque o ônibus não foi. Aí a coisa foi diminuindo, você já não vê mais reclamações. Sim. Agora nós estamos aí trabalhando o combate ao transporte clandestino. Porque o que aconteceu? Como faltava ônibus, o transporte clandestino foi tomando esse espaço. Sim. E hoje nós temos que combater porque nós temos uma empresa boa prestando serviço. Então, e tem que haver um equilíbrio financeiro. Para que não atrapalhe também. Sim. Exatamente, é isso que a população tem que entender. Na medida que ela pega transporte clandestino, ela está enfraquecendo o transporte que foi contratado e que está prestando um bom serviço. Então a gente está trabalhando junto com a polícia militar, a polícia civil, para combater esse transporte clandestino, que não é seguro. Porque se acontecer um acidente no ônibus, você estiver lá, você tem quem acionar. Agora o clandestino você não tem. Normalmente o carro é financiado até, ou é emprestado, alguma coisa, se acontecer algo lá, você vai ficar com prejuízo lá na frente. A pessoa tem que pensar também na segurança dela. Então a gente está combatendo isso, mas isso demonstra como é difícil sentar naquela cadeira. E nós temos também a questão da vereança, né? O prefeito, ele não tem essa autonomia, ele está toda hora dependendo de passar projetos na Câmara, e eu tenho um estilo peculiar. Eles falam assim, você não é político, né? Mas eu fico perguntando, o que significa ser político, né? Sim. Significa fazer troca-troca entre executivo e legislativo? Eu não faço, eu sempre falo para os vereadores, eu mando poucas leis para a Câmara, até porque eu acho que nós temos lei demais. Eu acho que nós estamos usando revogar um tanto, porque é lei demais. Precisamos simplificar as coisas, e eu falo para eles, eu mando, vocês avaliam e votam se é a favor ou contra, e aí depois resolve com a população. É complicado estar fazendo uma gestão no século XXI com pensamento do século XIX. Então não dá para ser isso, né? Não dá. Nós estávamos aí com uma discussão que foi aprovada ontem em primeira votação, a venda de um terreno que não está sendo utilizado pelo município. Para quê? Para investir na construção de creche. Sim. Aí chega um outro grupo e fala assim, não, mas nós não queremos a creche, nós queremos que o dinheiro vá para o SEASA. E aí? Como é que é? Eu tenho que decidir. E eu decidi pela creche. Lógico. Mas o SEASA? Eu falei, o SEASA está funcionando hoje, embora no imóvel alugado, mas está funcionando perfeitamente. E eu hoje tenho ainda uma defasagem. Quando eu entrei na prefeitura, faltavam 3.000 vagas para crianças. Hoje faltam 500 vagas, mas faltam 500 vagas. Sim. Então eu acho que... E dentro de um planejamento empresarial ou público, ou qualquer plano que se faça, ele tem que seguir, não quer dizer que ele tem que ser seguido à risca, mas ele tem que seguir o mais próximo possível daquele parâmetro. Com certeza, e a gente tem que estabelecer o que é prioridade. Né? E a prioridade não é para mim, como prefeito, mas para o povo. Sim. Então a prioridade nesse momento é gerar mais vagas de creche. Até porque você falou, nós estamos crescendo demais. Pouso Alegre se espalhou, né, através do crescimento aí imobiliário. Então, pessoas foram chegando, a população de Pouso Alegre hoje, o censo vai mostrar isso aí, deve passar de 160 mil habitantes. E as vagas de escola precisam ser ampliadas. E aí tem uma outra situação, nós melhoramos as condições na escola municipal, o que está acontecendo? Migração. Pai tirando o particular e levando para a escola. Municipal. Então é uma crescente essa chegada de crianças para a rede municipal. Que por um lado a gente fica satisfeito de estar sendo reconhecida essa melhoria na rede pública. Mas aí volta lá no dinheiro, né? Falta dinheiro, né? Então nós estamos nesse seca-gelo.
para quem nos assiste e está nos ouvindo também pelo web, Pouso Alegre hoje ele tem um crédito com o governo do estado de mais de 100 milhões, Leandro. Mais de 100 milhões, é muito dinheiro. Porque as pessoas ouvem 100 milhões, fazem, mas 100 milhões? Não, eu queria ter 100 milhões, eu, pessoa física, ter 100 milhões. É muito dinheiro. É muita coisa. E mesmo assim, nós estamos conseguindo fazer. Sim. Aí alguns perguntam, mas como? Porque nós fizemos um enxugamento da máquina, nós paramos de pagar mal, nós melhoramos na licitação, nós tivemos uma redução de custo de licitação de 40%, é muita coisa. Sim. É muita coisa. O prestador de serviço, hoje ele sabe que se ele não prestar o serviço da forma como foi contratado, ele vai ser penalizado, ele tem prazo para cumprir. Nós estamos resgatando todas as obras que estavam paradas, porque Pouso Alegre é um cemitério de obras abandonadas. E aí o político tradicional, o que ele faz? Não fui eu que comecei e não vou terminar. A obra é do povo, não é minha, como prefeito, pessoa Rafael. Então eu peguei todas as obras que estavam paradas e estou terminando, estou entregando para a população. Então talvez seja um mandato que mais obras vai entregar. Por quê? Porque as obras estavam lá, parte dessas obras o dinheiro tinha acabado e não tinha terminado, nós aportamos dinheiro para terminar. E a redução de um lado pode ser aplicada no outro lado. Apertamos o cinto com o servidor público. Hoje eu digo, tem muito servidor aí que me odeia, mas ele me odeia por quê? Porque ele não trabalhava, hoje ele tem que trabalhar, ele tem que bater ponto, não tinha ponto. E o cara ganhava hora extra sem fazer, hoje para ganhar hora extra tem que fazer hora extra, e é assim que funciona. Eu acho que em qualquer lugar, aqui na Faculdade de Direito eu bato ponto, eu venho dar aula, bato meu ponto. Qual que é o problema disso? Eu não vejo problema nenhum. Aí eu vejo uma reclamação, porque o prefeito pôs ponto. Todo mundo tem que bater ponto. Isso é natural no nosso meio. Eu não sei qual que é a dificuldade que tem nisso. Aí todo mundo tem problema com o ponto, aí você vai ver, passou creminho no dedo para o ponto no digital não ser lida. Tem problema também, às vezes, da internet, aí não pega, aí o cara já faz um escândalo. São coisas que vão cansando a gente. São desculpas corriqueiras que acabam não trazendo o resultado que esperava. E você tem que ser firme. Eu sempre fui firme. Eu não tenho dificuldade. Ganhei a eleição falando a verdade para o povo. Administro falando a verdade para o povo. Não gosto de demagogia. Acho que demagogia é algo que não cabe mais no momento que o mundo vive. Até porque as pessoas já cansaram disso, né? Os resultados das urnas mostram isso. O povo não quer mais aquela conversinha mole, o povo quer resultado. E eu faço um governo de resultado. Eu estou asfaltando a cidade nas principais vias para poder dar maior mobilidade. Sim. Eu acho que isso é extremamente importante. Aqui que nós voltamos lá no começo. Quando chega o empresário para visitar, ele já visitou várias cidades. Ele vai optar por uma delas. Aí qual cidade que ele quer? Primeiro, aquela que tem uma logística que melhor atende a ele. Pouso Alegre tem uma posição geográfica. E tem 5 rodovias principais que levam para regiões distintas do Brasil. Nós temos a 381 aí que corta, né, de São Paulo, que é o maior centro, a Belo Horizonte. Temos aqui a 459 que leva para o Rio de Janeiro. Temos aí a possibilidade de ir para Campinas, usando a 290, ou indo pela 381, depois pegando Dom Pedro. Pouso Alegre está no eixo, né? É extremamente bem localizado. Mas isso só é suficiente? Não. O empresário, quando vem, ele quer saber, tem energia? A empresa consegue pôr energia dentro da minha empresa? Pouso Alegre tem energia sobrando ainda. Mas voltando um pouquinho na questão logística, todo mundo fala de Pouso Alegre com até um certo desdenho, a população como um todo, que tem alguns projetos que são fantasiosos, são imaginários, que é o caso do aeroporto. Logisticamente, o aeroporto, ele está no projeto da prefeitura ou ele não faz parte neste momento e sim mais a população? A pergunta é muito boa. O que aconteceu? Há uma concessão para o município de Pouso Alegre de um aeroporto internacional, que foi obtido no governo anterior. Gastou-se 19 milhões em projetos. Gastou-se. Sim. A meu ver, absolutamente inviável pelo local que foi escolhido.
teríamos que ter aí um investimento de quase de 1 bilhão para ter esse aeroporto. Certo. Quem vai investir 1 bilhão nesse momento em Pouso Alegre para fazer um aeroporto? Então, nós mudamos a concepção. O que nós fizemos? Fizemos um edital, convocando empresas que quisessem vir aqui fazer um estudo de viabilidade, apresentar esse estudo para nós fazermos uma parceria público-privada. Ok. Porque também não é fácil ter uma concessão. Então, hoje nós identificamos uma outra área onde reduz muito o custo da edificação desse aeroporto. Estamos ainda em estudo, sem nenhum custo para a prefeitura, que é isso que é importante. Sim. Você imagina, você já gastou 19 milhões de algo que não vai dar certo, você jogou fora, 19 milhões. Você começar tudo de novo a gastar, então eu coloquei para o Dino, que está à frente disso, falei, Dino, o município de Pouso Alegre não põe mais nem R$1. Uhum. Se o aeroporto sair, o mérito é do trabalho seu, da sua equipe, de desenvolver, de conseguir trazer investidores que façam, aportem esse dinheiro. Então, nós estamos trabalhando com essa situação. Pouso Alegre não gasta nenhum centavo com o aeroporto, mas continua buscando, fora do Brasil, empreendedores que queiram estar aqui trabalhando esse aeroporto. Porque Pouso Alegre, por essa capilaridade logística rodoviária, com polo industrial tanto de Pouso Alegre como das suas cidades vizinhas, que são cidades que necessitam direta ou indiretamente de Pouso Alegre. Sim. Pouso Alegre tinha tudo para ser um hub de logística internacional, ouso a dizer maior do que Campinas. Não, essa é a ideia, é o hub centralizar aqui e distribuir. Sim. Né? Então é isso que nós estamos buscando, estamos fazendo contato com embaixadas, temos recebido vários pedidos de informações, então não é uma loucura, é viável. Sim. Mas eu tenho tratado isso com muita cautela, porque no governo anterior, por questão até talvez eleitoral, já anunciou, não, vai ter um aeroporto, que vai ter isso, que tem já investidores, não tinha nada disso, era tudo balela para poder induzir o povo. Mas como a concessão essa de fato existe, nós continuamos trabalhando, continuamos vendendo essa possibilidade de forma muito responsável. Então é um projeto que está com o secretário de Desenvolvimento Econômico, há uma discussão forte em cima de como é que nós vamos aí tentar viabilizar essa situação. Então, a gente ainda tem a expectativa. Maravilha. Tem a expectativa. Vocês estão ouvindo Café no Espacim, hoje um programa um pouquinho diferente, mas com a visita do nosso ilustríssimo prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões. Rafael, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Seguindo nessa mesma ideia do aeroporto, que precisa da parceria público-privada mais efetiva. Recentemente você teve um resultado muito expressivo na questão da Avenida Faisqueira, que é um projeto nesse mesmo perfil, com investimentos privados, né, uma arrecadação de grupos de empresários para facilitar essa logística. Explica para a gente como que foi essa negociação e o que é o resultado real que vai trazer essa avenida. Então, nós temos lá o Complexo Faisqueira, que é composto por 6 bairros, que só tem uma via de acesso. E lá nós temos empresas importantes, temos Adubo Real, temos a Britasul, temos uma fábrica de blocos, e a expansão urbana foi muito grande. Sim. Então, chega de manhã e no final da tarde, aquilo ali, no troncamento ali da 459, onde está o supermercado Baronesa, para tudo. E nós já visualizamos a necessidade de estar abrindo um outro acesso. E o que nós fizemos? Um estudo e percebemos que o acesso mais viável que teria seria ali no entroncamento da 459 com a perimetral, onde tinha um antigo trenzinho ali. Sim. Sempre atento a Brasília, nós fomos comunicados pelo deputado Bilac Pinto de que estaria abrindo lá a possibilidade de nós apresentarmos esse projeto ao Ministério das Cidades
e consegui um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal pelo Fundo de Garantia. E nós apresentamos esse projeto, foi um dos poucos projetos que foram aprovados dentro do Ministério da cidade, dentro da área de logística, de mobilidade urbana, e nós assinamos agora, semana passada, o contrato desse empréstimo de 30 milhões, Sim. que contempla essa via importantíssima, que vai ampliar a possibilidade. Nós temos novas empresas lá no bairro, inclusive, né? Porque hoje não tem. Que se torna um segundo distrito industrial. Um distrito industrial. E vamos fazer a reestruturação do grande centro. Porque Pouso Alegre é muito forte em serviço, né? Sim. Pouso Alegre é muito forte no comércio. E nós precisamos melhorar ainda mais isso. Nós estivemos recentemente entrevistando o Anderson do Sebrae. Sim. E Poços e Pouso Alegre tem uma briga na questão de empresas abrindo muito acirrada. A hora um está na frente. E só nesse ano ele mencionou que foram quase 1.400 novas empresas de diversos tamanhos vindo para cá. Esse estilo de gestão, esse estilo de negociação, até o término dessa sua primeira gestão, qual é o sonho hoje do então prefeito Rafael Simões em volume de novos negócios? Além do que foi prometido em campanha, qual é a sua real meta? O que mais pesa, que além do desemprego, essas oportunidades? Onde que o senhor enxerga esse equilíbrio hoje, até o término da sua primeira gestão? Então, nós temos aí muitos protocolos já assinados. A gente precisa entender o seguinte: quando você assina o protocolo, não vai gerar emprego amanhã. Lógico. Porque vai ter que montar a empresa, aquela coisa, tudo demanda muito tempo. Mas hoje nós tivemos um exemplo aí que me deixou muito feliz. Algum tempo atrás nós assinamos um protocolo com a Biolab. Sim. Biolab, que é uma grande farmacêutica, né? Um laboratório renomado, que é do Paulo Marques e do Cleito. E eu fui visitar a obra deles, que já a terraplanagem já está pronta, feita. E eles vão começar a edificação. E aí, conversando com o Paulo lá, só na obra vão ser gerados 500 novos empregos. Sim. Na infraestrutura. Extremamente importante isso. Mas o que vai trazer junto, além dos empregos? Vai trazer também a arrecadação de impostos, porque ele vai transferir o centro de distribuição dele para Pouso Alegre. Sim. Então isso vai gerar mais impostos. E aí é sistêmico, né? Se eu gero empregos de qualidade, porque na área farmacêutica você gera empregos de qualidade, sim, eu automaticamente vou atender também aqueles que não têm qualificação para trabalhar na fábrica. Das pessoas, mas como assim? Você não vai trabalhar na fábrica, vai trabalhar onde? Ele vai trabalhar na construção civil, ele vai trabalhar no comércio, ele vai trabalhar na prestação de serviços, outros. Por quê? Porque essas pessoas vão ganhar dinheiro e vão gastar no município. Sim. Né? Então, vai gerar uma empresa prestadora de serviço de limpeza. É uma questão muito lógica, né? Que talvez as pessoas não consigam enxergar isso de forma muito clara, mas eu enxergo de forma clara. Sim. Na medida que nós trazemos empresas que geram serviço de qualidade, nós estamos criando um ambiente muito interessante em Pouso Alegre. Nós vamos crescer sem perder a qualidade de vida. Sim. Porque uma empresa como essa, ela traz junto com ela um emprego, mas um emprego que traz plano de saúde, ou seja, a pessoa deixa de ser dependente do SUS. E que já gera uma necessidade de alguém estar trabalhando na administradora de plano de saúde. Exatamente. Daí o plano de saúde vai ter que contratar novos prestadores de serviço na área de saúde para atender, e aí uma coisa vai puxando a outra. Essas pessoas vão poder pôr seus filhos numa escola particular, o que tira mais um ônus do município. Né? Então uma coisa vai puxando a outra. Nós estamos aí com várias empresas. Nós tivemos aí a inauguração da ACG, que é o maior produtor de cápsula de remédio do mundo, é a indiana, gerando empregos de qualidade. E isso que eu ia perguntar, está virando, já era conhecido como um polo farmacêutico a região, mas
está se tornando a vocação do município ou ainda tem... Você perguntou qual é o meu sonho. Meu sonho é esse, que Pouso Alegre seja o maior polo farmacêutico do Brasil. Legal. O maior polo farmacêutico do Brasil. E nós temos também um outro segmento que eu procuro trabalhar sempre buscando trazer investimentos para cá, que é na área de alimentação. Sim. Porque são duas áreas, né, que não tem crise. Eu brincando com... E são os dois viés da cidade, que tem a zona agrícola, que é importantíssima para a economia local do estado, e tem a parte industrial. Você tem um público de mão de obra mais bruta, mesmo tendo hoje uma tecnologia diretamente envolvida, mas você tem o público da alta tecnologia, que é a indústria farmacêutica. Nós estamos associando tudo isso, né? Olha para você ver, nós temos duas gigantes da alimentação em Pouso Alegre, a General Mills e a Unilever. Olha só. E além da geração de emprego na própria fábrica, você chegou lá onde eu ia falar aqui, ó. Nós estamos apertando a agricultura, né? Apertando no sentido dela produzir para essas fábricas. O General Mills mesmo tem feito esse trabalho, buscando fornecedor de milho para pipoca, mandioca. Então, direcionando a produção dela para o material deles aqui local. Exatamente. Pouso Alegre não produzia soja, hoje produz soja e o produtor já vende antecipado a safra dele para a General Mills. Sim. Então, você vê como é que a coisa vai se encaixando dentro do sistema. E não tem crise, porque com crise, sem crise, as pessoas comem. Então, quer dizer, a chance de fechar uma empresa dessa, ela é muito menor do que uma empresa da área metalúrgica. Parou de vender carro, demite as pessoas. Nessas duas áreas farmacêuticas, até um empresário falou assim: quanto mais crise, mais doente as pessoas ficam, mais remédio tomam. Ele fez essa brincadeira. E é fato. Ninguém vai deixar de tomar remédio, com crise, sem crise. Então, a gente está montando esses polos nesses dois segmentos aí, extremamente importantes. Eu digo que ninguém mais segura o crescimento de Pouso Alegre. Essa locomotiva, ela vai arrastar. E quando ela vai arrastando, ela não arrasta só a própria cidade, ela arrasta as cidades circunvizinhas. Sim. Porque hoje, por incrível que pareça, a gente já está buscando mão de obra fora de Pouso Alegre. Eu falo porque o meu escritório presta serviço para essas grandes empresas que já existiam aqui em Pouso Alegre, e eu tenho conhecimento disso aí. Então a gente já pega mão de obra em Congonhal, Cachoeira, Conceição dos Ouros, Estiva, Cambuí, São Sebastião da Bela Vista, Silvianópolis. Então, ou seja, na medida, eu falo isso com os colegas prefeitos de cidadezinha, o pessoal torce para Pouso Alegre bem, que a gente vai levando todo mundo junto, né? Pega a borda. E a prefeitura está incentivando também esses produtores locais a serem fornecedores de leite para a escola, de alimento? Nós começamos a trabalhar agora progenética. O que é a progenética? Eu ando muito e gosto do meio rural, tenho negócio no meio rural, e me incomodava muito ver o que a gente chama de pé duro, né? Ou seja, é o gado que não dá nem para corte nem para leite, mas que as pessoas ficam com aquilo ali porque já veio do avô que passou para o pai, ele está ali e não vira nada. Falei, nós vamos melhorar isso. Aí chamei o secretário de Agricultura, falei, nós vamos montar um sistema para os pequenos de inseminação artificial. Tanto para corte quanto para leite. Rapaz, mas está tendo um resultado maravilhoso. Isso motivou aquele pequeno produtor a entrar no programa, ele está percebendo o resultado. Ou seja, se ele tinha 20 vacas para tirar X de leite, com 2, 3 vacas ele tira aquele mesmo volume. Então, ou seja, ele precisa de... Gasta menos em recurso, de comida, aquela coisa toda. Está tendo um resultado muito, muito bom. Com isso a gente não tem o êxito rural, que isso preocupa demais, né? A pessoa está lá na roça, está tão sofrida lá, o que ela fala? Eu vou para a cidade. Sim. E aí ela vem para cá, a coisa fica pior ainda, porque ela não tem qualificação. Até ela se encaixar, isso demora. As crianças que vêm da roça também acabam se inserindo aí num ambiente que não é o ambiente dele, acaba se perdendo. Então a gente tem trabalhado muito para buscar facilitar a vida daquele que mora na roça. Nós estamos executando uma obra que era sonhada
pelo distrito do Pantano. Você falou que não é daqui, não sei se já teve a oportunidade de ir lá. O distrito do Pantano está distante de Pouso Alegre, da MG 290, 14 quilômetros. Uhum. E toda a eleição, qual que era o discurso? Asfaltar a estrada do Pantano. Aí teve uma coisa muito interessante que no pouco tempo de campanha que eu tive lá no distrito e encontrei com a população que estava lá para conversar. Aí a primeira pergunta foi: o senhor vai asfaltar? A resposta foi: não. Aí ele falou assim: mas o senhor veio aqui para dizer que o senhor não vai asfaltar? Eu falei: vocês não estão cansados de ser tapeados? Não é possível. Eu não vou asfaltar, eu vou me comprometer e manter a estrada bem cuidada para poder vocês continuarem tendo a vida de vocês. Só que logo após ganhar, eu fui visitar algumas cidades, descobri o asfalto a frio. Sim. Vi que era viável, porque tinha um projeto lá na gaveta, lá na prefeitura, desse asfaltamento do Pantano, de 70 milhões. Eu falei: vamos arrumar 70 milhões, né? Uma cidade que eu recebi com 40 milhões de dívida. Sim. O governo do estado parou de repassar os recursos que eram da cidade. Eu falei: vamos arrumar 70 milhões, não tem chance. Mas aí, quando eu conheci esse projeto do asfalto a frio, eu pedi autorização para a Câmara, entrei, o município de Pouso Alegre passou a se associar à MARP, que é uma associação de municípios. Eles desenvolviam essa técnica e hoje nós estamos aí a 4 quilômetros de fechar a estrada de 14. Sim. Então a população não acredita. Hoje eu fui lá ver as obras, porque eu gosto, eu ando o dia inteiro nas minhas obras. E eu falo assim, minhas obras, porque eu digo que se você trata a coisa como sua, você tem um carinho ainda maior. Eu falava assim: o meu hospital, a minha faculdade, eu nunca tive hospital, nunca tive faculdade, mas eu trato como se fosse meu. Eu falo assim: eu não posso errar, não posso ter prejuízo, e o serviço tem que ser bem feito. Então eu estava lá acompanhando hoje, a população não acredita, né? Ela anda no asfalto, você vê a alegria das pessoas, né? E nós já estamos aí com planos de fazer asfaltamento em outros bairros rurais importantes, sim, que tem uma grande produção de morango, né? A gente não pode esquecer, Pouso Alegre é um dos maiores produtores de morango do Brasil. E vai ter a primeira feira do morango agora. Vai ter a primeira feira que está sendo trabalhada, muito bem trabalhada pela Associação Comercial, sim, no sentido de promover negócios, né? Então, olha quanta coisa tinha em Pouso Alegre que estava abandonado. Essa é um ponto que eu ia chegar. Falamos de indústria, falamos da área rural, falamos da sua vocação de gestor, dos seus sonhos. E eu vou fazer o papel do povo que quer tudo de uma vez só. Pouso Alegre está localizada em 3 circuitos: Circuito da Mata, Circuito das Malhas e Circuito das Águas. Só que ela não é conhecida pelo turismo. E o que o Rafael enxergou nessa lacuna e o que está fazendo a prefeitura? Toda cidade tem uma vocação. Sim. Nós estamos vendo aí que Pouso Alegre é a capital dos bons negócios, entendeu? Então nós estamos criando um turismo de negócio aqui. Essa é a ideia. Mas de qualquer forma, nós temos também trilhas que podem ser melhoradas, exploradas. Estamos fazendo esse trabalho aí. É um trabalho que está começando, porque, como eu vi você, nós temos várias frentes. Algumas são mais prementes, outras precisam ser bem trabalhadas, porque se você vender errado também o negócio, a pessoa não volta mais. E acaba não dando para abraçar tudo. Não dá. Então, prioridades. A gente está trabalhando em ordem de prioridades, trabalhando junto com a Associação Comercial nessa questão do turismo, ver de que forma que nós vamos poder... O teatro já é uma ação dessa reforma. O teatro, você falou do teatro, é uma coisa boa de tocar. Eu nasci em Pouso Alegre. Esse teatro já foi reformado tantas vezes, mas tantas vezes, e nunca ficou bom. Dessa vez eu falei assim: não, a reforma agora é para valer, agora tem que ficar bom. Então, nós recebemos o teatro inaugurado próximo de eleição, para poder também, mais uma vez, tapear o povo. Sim. Acabou a eleição, choveu, encheu d'água, foi para tudo.
vamos fazer algo bem feito. Sim. Tanto é que nós fechamos de tapume e estamos buscando fazer algo que de fato possa ser utilizado pela população por muito tempo. Aí eu vou fazer uma pergunta, porque na minha cidade, Santos, que eu tenho orgulho de ter nascido lá, e ela é uma das cidades que é marco nacional. Ela é a terceira cidade mais antiga, então muita coisa da política velha e da política atual passa por lá. Nasceu na cidade de Santos. E nós temos em Santos 3 teatros que são antigos: o Teatro Municipal, o Guarani e o Coliseu. O Coliseu é igual o nosso teatro daqui, que já passou por N reformas. E foi feito um estudo que era muito mais saudável ele se transformar num tipo de museu do que tentar fazer a manutenção contínua, porque era muito onerosa. Para o caso do teatro daqui, não seria interessante ter um instrumento novo para poder receber peças, para poder receber musicais? Então, nós temos aí eu vou dizer que é um projeto mais amplo, que eu estava trabalhando, que era obter uma área do Exército, sim, para que nessa área a gente pudesse fazer espaços multiusos, né? E lá sim inserir um novo prédio que pudesse atender à modernidade, como aconteceu em Itajubá. Sim. A gente fala que o que é bom a gente tem que copiar, né? Não precisa ficar inventando a roda, porque já foi inventado. Eu fui lá, acompanho o serviço. Copiar não, se inspirar. Exato. Mas eu fui lá, acompanho o serviço que o Rodrigo tem feito lá, um serviço muito bonito, e a gente estava bem avançado com relação a obter essa área. Sim. Lamentavelmente, pela burocracia, nós atrasamos, mas estamos juntos novamente trabalhando com o Coronel Melo, no sentido de obter uma área que a gente possa fazer muitas coisas com pouco dinheiro, inclusive sim, fazer uma parceria público-privada, como foi feito em Itajubá. Sim, sim. Lá montou-se um teatro maravilhoso, agora cinema, tudo foi se juntando num único lugar. Essa era a grande ideia. Mas a classe cultural, ela está carente aqui em Pouso Alegre do teatro. Então, como nós temos que prestar conta para o governo do estado do dinheiro que veio para a primeira reforma, e o serviço não foi feito, eu teria que devolver integralmente esse recurso. Certo. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando e fazendo todo o serviço que precisa para prestar conta para o estado e pôr nesse primeiro momento o teatro para funcionar em condições decentes, né? Então, eu pessoalmente fui lá, vistoriei a obra, constatamos lá que tinha outros problemas que não foram detectados no primeiro projeto. Então, dessa vez agora a gente vai entregar. Inclusive o ar-condicionado vai funcionar, porque nunca funcionou, né? Toda vez que tinha uma peça, o ar caía, e isso se arrasta há anos e anos e anos. Dessa vez nós colocamos um transformador novo, eu tenho certeza que vai funcionar. O mercado municipal também é um ponto turístico normalmente nas grandes cidades. O de Pouso, ele tem ainda uma característica muito agrícola, muito simplória às vezes. Tem uma loja ou outra que você consegue ter um perfil um pouco mais moderno. Faz parte do projeto de revitalização? Faz parte, mas esse eu estou buscando também um outro dinheiro para ele. Tá. E aí eu tenho que dizer, lá na prefeitura tem um projeto que foi feito em governos anteriores, um projeto até esteticamente bem elaborado, que o governo anterior era um governo de projetos, só tinha projetos, mas não executava nada, lamentavelmente. Eu não sei por que tantos projetos engavetados, mas esse projeto particular, eu estive olhando, ele dá uma nova concepção ao mercado, nesse sentido de até gerar turismo, né? Como em Belo Horizonte, né? Todo mundo se encontra onde? No mercado de Belo Horizonte. E por que não pode ser tradicional isso aqui? Pelo seu tropeiro? Por que não aqui em Pouso Alegre? E aí me disseram que... mesmo porque
Pouso Alegre está a 200 quilômetros de São Paulo, que é um público que tem por hábito o turismo de fim de semana. Então, Leandro, talvez as pessoas não saibam, mas os nossos hotéis final de semana eles vivem lotados. Sim. Outro dia, meu menino deu uma loucura, queria dormir no Marcos Plaza. Final de semana. Falei para minha esposa, marca lá o Marcos Plaza. Não tinha, por quê? As pessoas estão vindo, principalmente de São Paulo, para cá, porque tem um ambiente mais tranquilo, mais seguro. Então, a gente tem essa possibilidade de estar gerando, inclusive esse turismo aí, né? De mostrar para as pessoas, vai ter um mercado aqui legal, você vai poder ir lá comer, vai poder comprar seu souvenir, seu artesanato. E aí eu perguntei para funcionário de carreira, por que não foram para frente com esse projeto? Porque os comerciantes lá achavam que não era momento de mexer, que isso podia trabalhar o dia a dia deles. E aí aquela história, né? Então, para tudo. Sim. A hora que eu obtiver recurso, eu vou executar aquele projeto. E aí organizar, porque as pessoas têm medo sempre da mudança, né? Você fala que vai mudar, não, tá ruim, então vou mudar. Não muda não, pode piorar. Essa é a realidade da vida, né? Você fala, o cara reclama, ao que você vai mexer, o cara fala, não mexe não, pode piorar. Mas eu acho que o famoso pessimista. Que isso não pode mais prevalecer. Nós vamos fazer uma reorganização do mercado, vamos fazer a parte de alimentação, a parte de artesanato, a parte agrícola, né, para vender lá verdura, hortaliças e tudo que precisar, mas tem que ser bem organizado, que hoje lamentavelmente não é, né? A gente está tentando melhorar, está fazendo um jeitinho lá, né? Já melhorou bastante, mas eu acho que nós podemos ter algo diferente, algo que de fato atraia a população para ir para dentro do mercado, consumir e ter um bem-estar. E hoje eu posso dizer que a conexão Rádio Web junto ao empreendedorismo do seu empresário Matheus Lima conseguiu trazer um pouquinho disso que o senhor está falando, que é a Rádio Mercadão, que vai trazer uma linguagem regional, que vai trazer um pensamento mais humano do que simplesmente o comercial. Estando no ar esse tipo de projeto, quais outros incentivos que a Prefeitura está buscando para os empreendedores em Pouso Alegre? Então, nós estamos buscando agora uma mudança de legislação, inclusive para reduzir a burocracia. Sim. Porque hoje ser empresário nesse país é algo difícil, é quase insuperável, né? Parece que é um crime ser empresário nesse país. Sim. Então a gente... É crime ter lucro. A gente tem trabalhado e agora nós vamos apresentar para a Câmara Municipal, talvez já na próxima semana, algumas alterações no Código de Postura. Sim. Tudo para facilitar. Eu acho que nós temos que facilitar a vida daquele que está arriscando o seu capital. Porque ser empresário é isso. Sim. Você tem um dinheiro que está lá, de repente você vai arriscar, pode dar errado, você pode perder tudo. O mínimo que nós temos que dar a ele é a possibilidade de ele ter uma facilidade de rapidamente conseguir superar os entraves que vêm da legislação. É aquilo que eu falo, tem muita lei. Sim. É lei demais, porque às vezes eu falo assim, não precisa fazer isso. Não pode, porque a lei tal não pode. Sim. Cara, é lei demais, temos que acabar com isso e facilitar a vida daquele que hoje quer empreender, né? Quer empreender. E isso como um desafio lá e tem barreiras. Sim. Tem muitas barreiras. O servidor público mesmo, ele acha que não é para fazer, porque ele já acostumou também, mas ele acha que se mudar vai piorar para ele, né? E na verdade não. Então, nós temos que superar esse medo de mudar. Eu gosto de mudar. Eu acho que assim, se não der certo, você volta. Digo eu que não sou da cidade, vim investir na cidade, tenho o prazer de trazer um empreendimento que é diferente, novo, de conceito, novo, né? Que é algo que a pessoa vai pagar menos, ter menos custo, e isso ainda assusta porque é uma mudança.
Ontem os vereadores me pressionando. Não, porque fez uma mudança na Silviano Brandão, os comerciantes estão revoltados, tem que voltar atrás. Eu falei, mas nem começou a funcionar, vocês já estão falando que vai dar errado. Não, moço, tem que esperar. Tem que esperar. Não, mas 3 ou 4 comerciantes não concordam. Eu falei, vai ter que concordar, ué. Se for para o bem da maioria, vai ter que concordar. E a informação que eu tenho é que o trânsito melhorou muito. Aí o cara está preocupado porque ele vai perder 2 vagas em frente à loja dele. Quem quer comprar na loja dele vai lá com vaga, sem vaga. Sim. Não é verdade? As pessoas têm assim uma visão, às vezes, canheda da evolução das coisas. É o fato, não tem mais cobrador de ônibus. Tudo vai acabar? É tudo questão de adaptação. Adaptação, o mundo já não tem mais essa profissão. Tem profissões que vão acabando. Eu sempre dou um exemplo, Leandro, da Kodak. Lembra quando a gente era moleque? Tinha a fininha de 36. A empresa mais potente desse mundo era a Kodak. Sim. Nossa, aquilo era um monstro. Cadê a Kodak? Quebrou, porque ela não evoluiu. Sim. Ela ficou no filminho. A Kodak, digital, a Kodak em São José dos Campos, por exemplo, ela tinha o maior complexo do mundo da Kodak. E o complexo dela virou um parque de tecnologia que virou foi fragmentado para várias empresas. Então você hoje tem empresa de meio ambiente, tem empresa de tecnologia, tem empresa de BPO, você tem empresa que é um monstro. Então, porque não evoluiu. Não evoluiu. Hoje ela fica num prédio de 15 mil metros quadrados, que ainda é grande, mas perante o que era toda aquela área, ela... Então eu falo, não adianta a pessoa ficar reclamando porque as coisas evoluem. Então, e a tecnologia no século XXI parece que nos últimos 4 anos veio para ficar. Não adianta a gente querer se contrapor. Está aí, vai ficar e vai aumentar. Então nós temos que seguir isso. Sim. Você vê, lojas virtuais é uma realidade. Sim. O cara chega aqui no computador, ele faz a comprinha dele e chega na casa dele. Ele não precisa mais pegar o carro dele para ir lá na loja. Hoje a gente está podendo ter esse bate-papo prazeroso exatamente por conta da tecnologia. Então, ou seja, se fechou um mercado de trabalho aqui, abriu outro. Sim. Tem que evoluir. E as pessoas precisam entender e parar de reclamar. Eu falo que é muita futrica. É futricação, fofocaiada, reclamação. Pô, vamos trabalhar. Eu gosto de trabalhar. A gente tem que parar de ser pessimista, falar que vai dar tudo errado. Que a culpa é do governo. Nossa, para com isso. Vamos trabalhar e que as coisas vão se acertando. Sim. Pô, quantos países tem o que o Brasil tem? Olha as riquezas naturais. Não tem como comparar. Não dá, né, cara? E a coisa não dá certo. Porque muita gente que fica torcendo contra, né? Vamos parar de partidarismo, vamos largar a mão disso, vamos pôr a coisa para funcionar. É a vontade do peixe já pescado, temperado e assado, não pescar e... Ontem eu tive a oportunidade de jantar com alguns chineses que estavam aí e eles contando da China, né? Como é que a China, que lá atrás estava em frangalhos, hoje essa potência, né? O cara falando assim, nós temos um trem lá que faz 500 quilômetros por hora. Você fala assim, olha só que coisa boa, né? Nós não temos nem ferrovia nesse país, acabamos com tudo, nós estamos na contramão da coisa. Então, eu sou um cara muito otimista. Primeiro com a minha cidade. Sim. A hora que eu deixar o governo, eu quero olhar para trás e falar assim, eu contribuí. É vontade do prefeito hoje continuar a sua gestão? Se reeleger ou não? Não, hoje não. Na vida política, tem algum outro passo que... Não. Também não? Também não. A sua contribuição vai ser feita por esse... Eu falo que eu acho que a minha contribuição encerra no dia 31 de dezembro de 2020. Eu acho Perfeito. Que para aí. Foi uma experiência muito boa, aprendi demais, mas traz um desgaste muito grande. Familiar, para a própria pessoa, não é fácil não. Acredito. Vocês estão ouvindo Café no Espacinho, hoje um programa especial.
especial com o prefeito Rafael Simões. Rafael, quero agradecer a sua participação com a gente. A gente hoje fez um pouquinho diferente, não fizemos corte, porque o assunto é bom, então a gente tocou. Peço suas considerações finais e aquele rapaz que esteve aqui há pouco, para ver como que a tecnologia é fenomenal, já está no outro estúdio, esperando para começar o próximo programa, e a gente normalmente pede ao nosso entrevistado uma música para que ele possa tocar. Se o rock não for a praia do Rafael, a gente pode colocar no programa da noite na sequência. Então, suas considerações finais, escolha uma música para a gente. Eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar aqui no Espacinho, conversando aí pela Rádio Web, Conexão. Parabenizar você pela coragem de estar começando algo novo, mas que é o futuro. Sim. Não tenho dúvida disso, é o futuro. Nós temos, como acabamos de falar aqui, de nos adequar à tecnologia. Ela veio para ficar, ela veio para ajudar. Então você, com sua esposa e toda a sua equipe que estão sendo corajosos em empreender nesse segmento, fico aí torcendo por vocês. Dizer para o povo de Pouso Alegre e do sul de Minas que enquanto nós estivermos à frente do governo, nós vamos estar trabalhando para trazer as melhores condições de vida para a população, não só de Pouso Alegre, mas da região. Como eu falei, se Pouso Alegre cresce, Pouso Alegre arrasta as demais cidades, e dizer às pessoas de bem que elas devem vir para a política. Isso aqui tem que ser um espaço das pessoas de bem, a política tem que ser um espaço da política das pessoas de bem, porque senão nós vamos ficar só em casa reclamando, Leandro, e não vamos resolver nada. Sim. Por que eu vim para a política? Eu cansei de ficar reclamando, né? Você desce no boteco, reclama, fala de política, o que você está fazendo para mudar isso? Nada. Sim. E quando você vem para a política, tem que vir de fato com o peito aberto, sem compromissos partidários, sem empreguismo, porque é possível. Nós estamos mostrando, eu falava assim que eu queria ser prefeito uma vez só para mostrar que é possível. Sim. E eu espero que outros empresários venham para assumir esse espaço que eu vou deixar, para que não volte para a velha política, porque Pouso Alegre não pode voltar, Pouso Alegre não pode parar. As coisas vão dar certo, não tenho dúvida nenhuma. Digo para os empresários que estão nos ouvindo, pode empreender, Pouso Alegre é o futuro, vai dar tudo certo e nós estaremos aí torcendo depois fora da política para continuar, porque eu digo, eu tenho os meus negócios aqui. Se Pouso Alegre for bem, eu vou bem. Uhum. As pessoas falam, pô, você parou com seus negócios. Eu falei, não parei não, os meus negócios estão aí e se Pouso Alegre vai bem, eu ganho dinheiro. É o contrário do que a velha política, né? Não precisa ganhar no vintão, no dezão, não precisa nada disso. Se Pouso Alegre for bem, meu escritório de advocacia vai bem, os meus outros negócios vão bem e todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Esse é o conceito que eu tenho comigo. Se as coisas estiverem andando dentro da normalidade, todo mundo vai se dar bem. Não precisa ter privilégio para um ou para o outro, não. Então, essa é a política que eu quero ver para o meu Brasil. É uma política séria, a política do correto, de saber aonde é que nós queremos chegar. Eu sei muito bem aonde é que eu quero chegar com a Prefeitura de Pouso Alegre, trazer indústrias sólidas para cá, que gerem emprego de qualidade, que esse emprego de qualidade vai trazer novos outros empregos para aqueles que não estão qualificados para esse mercado que nós estamos abrindo aí, e que as coisas caminhem da melhor forma possível. Agradecer a Deus por estar me dando força de suportar essas dificuldades. Sim. Porque ainda há a velha política do ataque à pessoa, de querer desmoralizar a pessoa. E é isso que afasta as pessoas de bem, sabe, André? É você chegar em casa, ver sua filha, seu filho chorando porque estão falando isso, estão falando aquilo. Mas eu falo que eu venho de uma situação inóspita, né? Eu já passei fome, não tenho vergonha de falar. Sim. Isso. Eu fui muito pobre. Se eu ganhei o que eu ganhei trabalhando, vou continuar trabalhando e eu não tenho medo. Eu não tenho medo de desafios.
E também não dou muita bola para o que dizem. Basta eu saber que eu estou fazendo a coisa certa e eu vou em frente. Né? E tenho nenhuma dificuldade de enfrentar dificuldades. Então, esse é o meu perfil. Cada um tem um jeito Sim. de agir. Né? Cada um tem um jeito. As pessoas, às vezes, não me conhecem, não gostam, mas é meu jeito. Eu não vou mudar meu jeito. Né? Se eu cheguei até aqui desse jeito, não vai ser com 54 anos que eu vou mudar o meu jeito de ser. Falo a verdade, meu papo é reto, eu Sim. não mando recado para ninguém, não. Se eu tiver que falar, eu falo. E também escuto. As pessoas acham que eu não escuto muito. Às vezes eu vou tomar alguma decisão, alguém chega, pondera, eu mudo de posição. Eu acho que é importante. Agora, se eu acho que está certo, eu vou em frente e faço tudo que precisa para que a coisa que eu elaborei dê certo. Eu acho que se deu certo para todo mundo. Sim. Não é verdade? O papel do gestor de braço firme, mas que está presente na gestão e não somente mandando o recado. Não, todo mundo sabe, eu fico muito pouco dentro do meu gabinete, eu fico mais na rua. Sim. E falo que a coisa está indo bem, porque hoje o político que pode andar na rua são poucos. Uhum. Eu ando de cabeça erguida, vou, trabalho para o meu povo pobre. Eu falo assim, você precisa atender aquelas pessoas que nunca foram enxergadas pelo poder público. Nós estamos fazendo hoje um trabalho aí muito importante no bairro São Geraldo. E você falou um termo aqui muito importante que se usa muito de forma vulgar, dando dignidade às pessoas. Sim. Eu cheguei, fui no São Geraldo, não tinha esgoto, numa parte do lado, descendo do lado esquerdo, não tinha esgoto, não tinha água, não tinha luz. As pessoas viviam no meio do nada. Hoje tem água, tem esgoto, tem luz e nós estamos fazendo calçamento. Como aquilo mudou a vida das pessoas, né? Sim. Que coisa maravilhosa. E muita gente mora em Pouso Alegre, nasceu em Pouso Alegre e não conhece aquele espaço. Porque ele foi privilegiado, ele nasceu dentro de uma redoma e ele não conhece aquilo. Então eu tenho feito o seguinte, eu pego alguns empresários amigos, eu levo lá. O cara fala assim, nossa, isso aqui existe, existe, é a nossa realidade, nós temos que conviver com ela e temos que melhorar. Sim. Essas pessoas. Vamos começar a fazer um trabalho forte agora no bairro importante que é o bairro São João. Também quero fazer uma reestruturação no bairro São João e as coisas vão caminhar, vão dar tudo certo. E eu vou pedir o cutelinho. Eu não sou muito chegado no rock, mas gosto da música sertaneja e gosto muito da música cutelinho. Tá certo. Bom, agradeço. Matheus, vai ser contigo mais tarde, então. Gente, obrigado mais uma vez, prefeito, pela sua atenção com a gente. E esse foi mais um Café no Espacim. Eu sou Leandro Lopes e até a próxima.